tributária e, em cima da reforma tributária, principalmente a questão da possível taxação nos dividendos, né? E a alteração no imposto de renda da pessoa jurídica. Então, antes de mais nada, eu queria dar uma boa tarde a todos. Boa tarde ao André. O André Lois é um grande amigo. Ele é o economista-chefe do Banco Morgan Stanley para a América Latina. O André já foi CEO, né? Acho que o cargo é CEO mesmo, né, André? CEO. CEO do Fundo Garantidor de Crédito do Banco Central, além de vários outros cargos que ele já ocupou de grande importância e prestígio. Mas o mais importante é que é meu amigo, né, André? Verdade. Estou brincando. Só para quebrar um pouco a tensão que deu para a gente em cima desse atraso, né? Mas, além do André, o Leite Tosto e Barros e a BDO, que primeiro, eu, em nome dos dois, queria agradecer a tua presença, André, mas temos também aqui conosco o Hugo Amano, que é sócio da área de tax da BDO, que dispensa apresentações. A BDO é uma das maiores empresas de consultoria, auditoria e advisory do mundo. E eu tenho o prazer de ter aqui conosco também os dois sócios meus da área tributária, que é o Carlos Prossara e o Sérgio Grama. Então, assim, primeiramente, então, muito obrigado. Eu acho que, como a gente já discutiu, a nossa ideia aqui é um bate-papo rápido. Eu tenho algumas perguntas prontas para fazer para vocês, né? E depois, se a gente tiver tempo e não demorar muito mais, porque a gente tem uma ideia aí que vai demorar essa conversa vai girar em torno de uma hora, uns 60 minutos. E se a gente tiver algumas perguntas do chat, a gente vai fazer, tá? Tá bom assim para vocês? Tá perfeito. Vamos nessa linha, tá? Perfeito. Eu vou fazer um comentário, viu, em cima dessa questão deste projeto de lei, tá? Como todos sabem, ele está hoje na Câmara dos Deputados, né? E na brincadeira que eu falei, todos os dias falam assim, ele vai ser votado hoje, não sei o quê. Na minha opinião, ele pode ser, agora que a gente ficou sabendo, parece que jogaram para terça-feira a votação desse projeto de lei, né? Para a próxima terça-feira. Na minha opinião, eu não discuti com nenhum de vocês, mas eu vou dar a minha opinião agora, eu acho que ele pode até ser realmente votado na terça-feira e aí ser encaminhado para o Senado. Mas, chegando no Senado, é uma outra conversa. Por quê? Porque todo mundo sabe qual é realmente a intenção do Poder Executivo, do Paulo Guedes, com a votação desse PL, né, dessa reforma tributária, mas principalmente esse PL, que é arrecadar, achar formas, né, para ter dinheiro para o programa social do Bolsonaro, que inclusive ele lançou ontem com outro nome que agora até esqueci, mas o Bolsa Família do Bolsonaro, vamos dizer assim, né? E, na minha opinião, quanto mais tempo esse projeto de lei ficar no Legislativo, ele certamente vai ser usado como moeda de troca entre o Legislativo e o Executivo, né? Então, a depender dos próximos acontecimentos no cenário político, né? O que vai acontecer esses dias no cenário político, esse projeto de lei vai andar mais rápido ou mais devagar. Então, vamos começar, então. Eu vou, sendo educado, vou fazer a primeira pergunta, vou abrir a palavra para o André, né? E a gente queria ouvir o André, né? Por ele ser economista. A pergunta é assim, André,
o governo não deveria, antes de fazer essa reforma tributária, vamos chamar assim, ele não deveria primeiro tentar arrumar a casa como uma reforma administrativa, até para adequar o orçamento dele, antes de querer saber de onde ele vai poder arrumar dinheiro para poder gastar? Quer dizer, André, Bom, vamos obrigado. lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Jorge, obrigado ao Leite Tosto Barros pelo convite, estar aqui dando ouvindo de vocês uma perspectiva diferente da que eu normalmente tenho e passando para vocês uma perspectiva que provavelmente é diferente da que vocês têm na maior parte do tempo. O meu trabalho é analisar a macroeconomia e os aspectos políticos que estão ao lado da macroeconomia, né? Então, assim, da forma como eu vejo o projeto, eu acho assim que eu vou tentar ver o que são motivações e limites do ponto de vista econômico e político que eu acho que permeiam aí a forma como ele está sendo proposto, né? Eu acho assim que o governo tem 3 objetivos nesse projeto, né? Tem um objetivo meritório de eficiência econômica relacionado a visão de maior eficiência, de você taxar menos os lucros quando eles estão na empresa, né? De alguma maneira fazendo com que você favoreça a retenção e eventual reinvestimento dos lucros e taxar mais o acionista, né? E não a empresa per se. Isso é um objetivo que em vários livros de finanças públicas, de discussões sobre como fazer sistemas tributários para o corporate tax e tal, é colocado, né, como um formato mais interessante se você puder incentivar proporcionalmente mais a retenção de lucros. Então, isso eu acho que era um dos pontos que o governo gostaria de avançar com esse projeto. E tem 2 outros pontos que eu acho que são muito importantes para ele, que estão relacionados às pessoas físicas, né, e não às pessoas jurídicas, né? Um deles é a revisão das faixas do IRPF, né? Por quê? Porque isso foi uma promessa de campanha do governo, né? Obviamente, promessas de campanha mais perto de períodos de reeleição, elas são ainda mais importantes, né, de serem perseguidas, né? Então, isso era uma coisa que o presidente tinha prometido lá durante a campanha já. Então, essa é uma coisa que o governo gostaria de fazer. E o terceiro ponto, para mim, é criar condições para que o Bolsa Família seja ampliado, né? De fato, isso, eu acho que a desigualdade que existe na América Latina como um todo, ela foi muito exposta, né, durante a pandemia, sobretudo porque você teve uma perda de emprego muito grande em setores, por conta do distanciamento social, a perda de postos informais foi maior do que a de postos formais. Não é normalmente o que acontece nas crises, né? Em geral, você tem mais gente formal que é mais cara demitido. Nesse caso, por causa do distanciamento, você acabou tendo uma perda maior de emprego informal. E aí, a demanda por transferências, né, aumentou. Você teve o auxílio emergencial durante a epidemia e agora você tem uma demanda clara, né, política, quando você conversa com os políticos, isso é óbvio, por um aumento das transferências vis-à-vis o que você tinha antes da pandemia. Tá? Por que é importante a forma como foi colocada a reforma? Porque ao introduzir uma taxação sobre dividendos, você cria uma receita permanente, né? E pela lei de responsabilidade fiscal você precisa ter receita permanente para ter mais despesas permanentes, o que seria o caso de um novo programa, né? Sobretudo se ele engloba o antigo e torna-se um novo programa. Então, acho que esses 3 pontos são pontos relevantes, né? E acho que são os pontos que interessam mais ao governo. E dentro, digamos que, passando por cima disso tudo, tem a questão que você colocou, de arrecadação, de manutenção do equilíbrio fiscal, etc. Eu acho que tem sido feito um esforço grande para se limitar dispêndio no Brasil. Depois da aprovação do teto de gastos, a despesa com proporção do PIB, despesa federal com proporção do PIB, ela caiu de quase 20% lá em 2017
para alguma coisa que ano que vem deve ser 17 e poucos por cento, veio para 19, nos anos de 2020 e 2021 ela oscilou por causa da oscilação do PIB, mas se você pegar a média dos 2 anos, ela ficou mais ou menos em 18, então você está trazendo para baixo a despesa como proporção do PIB. Está sendo feito pela primeira vez, eu acho, na redemocratização, desculpe, depois da redemocratização, está sendo feito um esforço de limitação do aumento de despesas. Mas, obviamente, né, você tem digamos, moving parts aí, né, partes móveis que vão aparecendo, tem o controle de despesa e tem, eventualmente, ganhos de receita que você vai ter. Nesse caso, do jeito que está, só para terminar aqui, do jeito que está a proposta atualmente, parece que o relator ia apresentar novas coisas, eu não vi se ele apresentou algumas coisas novas ontem à noite, mas com o que ele tinha apresentado, você tinha até uma última versão em que o governo perde 30 bilhões de arrecadação líquida em 2023. Né? Óbvio que para vocês que estão basicamente com o público corporativo, isso não interessa muito, porque na verdade está aumentando a taxação se você somar empresas e acionistas, né? E você está aliviando a pessoa física. Mas, do ponto de vista do governo, ele estaria abrindo mão, se o relatório fosse votado, de 30 bilhões em 2023, que eu acho que ele nem tem condições de abrir mão. Né? Eu não sei como é que ele vai fazer, isso dá 0,3% do PIB, 0,35%, é bastante dinheiro na situação em que o Brasil está atualmente. Né? Então, assim, vou defender um pouquinho aqui o governo, porque desde a aprovação do teto de gastos, e não é só esse governo, né, mas os executivos, de fato você está conseguindo controlar mais a despesa. Agora, eu acho que aí o desbalanceamento maior, digamos, contra a empresa, teve a ver com a questão relacionada a uma prioridade política dada a um alívio maior da pessoa física nesse momento, trazendo o maior custo para as empresas. Né? Entendi. Mas, até continuando com você, André, nessa tua resposta, você comentou que a menor taxação das empresas, né, isso nos livros e na teoria, até deixar claro, a menor taxação das empresas e a maior taxação dos sócios das empresas, vamos dizer assim, dos dividendos, aumentando a carga em cima dos sócios, né, isso pode ou poderia incentivar uma retenção, né, na distribuição dos lucros, deixando o dinheiro, vamos dizer assim, né, o lucro na empresa, reinvestindo esse lucro, e isso poderia induzir ou induziria a maiores ganhos de produtividade. Né? Pelo menos essa é a teoria. Se toda essa linha acontecer, né? Exatamente, se toda essa linha acontecer. Né? Então, do ponto de vista dos benefícios econômicos, como você compara, quer dizer, esse desenho proposto pelo governo com a alternativa de redução dos impostos e encargos sobre a folha de pagamento? A desoneração da folha de pagamento seria também uma ótima iniciativa. Né? As empresas no Brasil elas são muito sobrecarregadas por encargos sobre a folha. Né? Você estaria aí trabalhando menos na questão do investimento, trabalhando mais na questão do emprego. Né? Só voltando e deixando em perspectiva o ponto que eu falei da dificuldade que o governo tem de abrir mão de receita, em alguns momentos isso foi sugerido, né, pelo Ministério da Economia. E naquele momento em que sugeriu isso foi, de alguma maneira, ele pedir em troca a volta do imposto sobre transações financeiras, seja no formato que tinha CPMF, seja num formato um pouco diferente, de transações eletrônicas e tal, mas era um imposto sobre movimentações financeiras, né, porque ele tinha que trocar uma coisa por outra. Eu, particularmente, acho que se ele trocasse uma coisa por outra, nesse caso da desoneração da folha, eu acho que valeria a pena, né? Embora a CPMF ou coisa parecida tenha o problema de sabe, em cascata, eventualmente ter desintermediação financeira por causa disso. Mas, assim, as opções são muito poucas aqui. Né? A gente poderia fazer o caso que, eventualmente, dado o interesse e a importância de ter uma fonte de receita nova para deixar claramente ligada a um aumento de despesa permanente,
que a questão da taxação de dividendos passou a ter uma importância particularmente maior para o governo nesse momento, por exemplo, se ele comparasse com o que seria a alternativa de fazer uma melhora de produtividade por redução de encargos nas empresas, né? Ele resolveu focar no IR/dividendos. Hugo, deixa eu falar uma coisa. Quer dizer, está claro, né, que um dos pontos, até o ponto que a gente está até mais focado aqui nessa discussão, que é a tributação de dividendos, ele vem sendo muito criticado e muito, né, debatido, criticado por vários setores, principalmente o nosso, e não estou falando dos advogados, mas estou dizendo do setor de prestação de serviço, né, os prestadores de serviço. Como é que a tributação de dividendos ela impacta neste setor ou vem impactando nas empresas, né? E como podemos reduzir esse impacto e se ele realmente, se essa proposta realmente for aprovada do jeito que ela está? Bom, Jorge, primeiramente, obrigado pelo convite. Em nome da BB, eu agradeço a possibilidade de participar aqui nesse debate, nesse bate-papo com vocês. Bom, só contextualizando, né, Jorge, esse projeto de lei já teve várias versões, né? A gente já deve estar na quarta, na quinta versão. E hoje o texto que seria apreciado hoje na Câmara dos Deputados, ele previa uma redução da alíquota. Vamos falar de alíquota combinada de imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social, que hoje é 34%, como todos sabem. Ele passaria a ser de 23% a partir de 2023. Então, 24% em 22% e 23% a partir de 23%. Então, é uma redução importante, né, uma significativa, aí, se a gente comparar com alíquotas de outros países, é uma redução considerável. Só que, por outro lado, a taxação, a introdução da taxação na distribuição de dividendos, ele causa um impacto de 20%, então é uma alíquota de 20%. A gente não pode combinar as duas alíquotas, depois eu vou mostrar um exemplo prático aqui que a gente fez para a live, mas ele, como você disse, ele resulta em aumento de carga tributária, né? Então, para o setor de serviços, do jeito que está a proposta, se a proposta for aprovada do jeito que está, fica difícil de escapar de um eventual aumento de carga tributária. Até porque, introduzindo a tributação dos dividendos, o governo também meio que ressuscitou um artigo do imposto de renda que estava meio que parado lá. Ele não tinha sido revogado, mas a aplicação dele não era tão corriqueira, digamos assim, pelo menos nos trabalhos que a gente acompanha, que é o artigo da distribuição disfarçada de lucros, né? Então, a tendência tudo bem, se eu vou ser tributar na pessoa física, então a pessoa física vai pensar, então eu vou botar meus gastos dentro da jurídica, né? E aí a Receita vai fechar essa porta, já era fechada, e ele colocou mais detalhes aí que vai impedir que isso aconteça. Então, do jeito que está, Jorge, é bem difícil para o setor de serviços e para o empresariado em geral escapar de um eventual aumento de carga tributária. Não, mas, o Carlos, a gente sabe que o ser humano, em cima desse gancho que o Hugo deixou, a gente sabe que o ser humano, principalmente o brasileiro, ele é muito criativo, né? Ah, sim, com certeza. É criativo. Então, como é que você acha que poderiam tentar contornar essa forma de tributação? Não sei. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. A pergunta do Jorge é muito pertinente, né? Porque, de fato, a tributação de dividendos, o empresário brasileiro vai acabar se submetendo a uma realidade que ele não vê há muito tempo, porque a isenção de dividendos já existia em 1995, quer dizer, com muito tempo em vigor, e agora, com essa revogação e com a taxação de dividendos, ele se vê forçado a usar a criatividade dele para buscar aí alguns caminhos para que ele possa amenizar esse impacto que o Hugo falou rapidamente, depois ele vai demonstrar com números, para ficar mais concreto para nós. Nessa toada, a gente poderia dizer que existem duas maneiras de você amenizar. Obviamente, vai começar pela lista, que é do planejamento tributário,
Isso, ou seja, são uma série de alternativas que a legislação abre para o contribuinte na forma de estruturar os seus negócios, todas elas listas, e cabe a ele escolher aquela alternativa que tem o menor impacto fiscal dentro da liberdade dele de exercer a profissão. Dentro desse contexto, o que eu percebo que vai acontecer, e já vinha sido até, no caso, anunciado em algumas reportagens que a gente viu. Muitas empresas já antecipando, percebendo que essa reforma pode ser aprovada, já vão querer distribuir uma montanha de dividendos já nesse ano, quer dizer, justamente para já sair da tributação, caso ela seja aprovada, até porque, uma vez aprovado esse projeto, a lei tributária, que no caso vai criar incidência sobre os dividendos, ela não pode, pela anterioridade, ela não pode começar a viger dentro do mesmo exercício que ela foi aprovada, apenas o próximo. Tá? Então, também não poderia retroagir para os dividendos anteriores. Então, uma primeira alternativa que já vinha sendo anunciada é justamente essa distribuição em massa de dividendos antes de aprovar essa lei, justamente para escapar dessa tributação. E isso até pode gerar um certo problema no mercado financeiro também, que eu vi, inclusive, algumas matérias que houve diminuição até do volume em bolsa, né? E esse é um outro problema também que acontece além da distribuição de dividendos, que é justamente a migração de capitais para outros investimentos que têm, no caso, uma tributação menos gravosa. Uma, por exemplo, seriam os fundos de investimento imobiliários, que ainda têm a isenção, né, no caso do imposto de renda sobre os dividendos, que vem sendo mantida a tal isenção. Ou seja, você vai acabar tendo investidores que antes tinham, por exemplo, ações ou tinham cotas de empresas que os remunerava sem incidência de imposto de renda sobre dividendos. Com a incidência, você vai ter uma migração, o que é natural, né, para outros investimentos que possuem uma carga tributária mais baixa, ou mesmo migração de capital de investimentos para o exterior com uma carga tributária menor, o que é ruim, porque, no caso, o investidor, por exemplo, quando ele já está no Brasil, ele vê que é um país que tem uma série de peculiaridades, tem um risco Brasil considerado elevado, e mais a impossibilidade de ter um retorno certo sobre o investimento dele, ele vai começar a pensar em migrar capital e investir em outros lugares. Uma outra coisa que ele, acionista, cotista, cogitar para receber os haveres que ele tem, e que, por enquanto, no primeiro momento se tentou erradicar, que é no juros sobre capital próprio, considerada uma peculiaridade do sistema tributário brasileiro, que a gente chama aqui de jabuticaba tributária, né, que só tem no Brasil. E essa jabuticaba, até vi um artigo do Schwerer dizendo que as jabuticabas já estão começando a ser plantadas na Europa, né? Quer dizer, o modelo de juros sobre capital próprio que foi criado no Brasil começa a ser seguido por alguns outros países aí da Europa. Esse juros de capital próprio, o que acontece? É uma forma de o próprio investidor, em vez de ele colocar o dinheiro dele em outro investimento ou gastar esse dinheiro, ele mesmo investe dentro da sociedade da qual ele tem parte do capital social e recebe uma remuneração em forma de juros que é indexada pela taxa de juros de longo prazo. Essa taxa de juros de longo prazo, né, ela é cotada anualmente, ela remunera um valor razoável, vamos assim dizer, e toda vez que aquela empresa ofere lucros, ela pode distribuir esses juros, que são tributáveis a 15%, né, que tem uma alíquota de imposto de renda menor, no caso dos dividendos que seriam aprovados a 20%. E teve uma questão no primeiro projeto que se criou-se uma celema, criou-se uma discussão sobre a dedutibilidade da despesa paga do juros sobre capital próprio, né, no que diz respeito à pessoa jurídica que os paga, né. Se pretendeu, no caso, extinguir essa dedutibilidade e, ao mesmo tempo, tributar o sócio acionista na pessoa física, que é ruim, porque isso acaba, na prática, implicando uma bitributação, porque quando o valor que, no caso, é despendido pela pessoa jurídica, se ela não tem a possibilidade de dedução, ela já acaba, contabilmente, no efeito, tributando na jurídica e ainda mais 20% na própria física. Parece que foi superado no projeto substitutivo, então se volta a falar da possibilidade de dedução dos juros de capital próprio, né? Então, essa seria uma alternativa, ou novos investimentos, né? E também, se fosse aprovada, no caso, uma carga tributária menor, né, sobre a folha de salários, poderia cogitar até de um aumento do prolabore, né? Que é uma outra maneira de você poder remunerar. No entanto, o prolabore hoje ele é praticamente impossível de ser cogitado, porque ele cairia na alíquota da tabela progressiva máxima, que seria 27,5%, mais o impacto que tem na folha de salários. Então, por enquanto, isso fica afastado. Esse aqui são, na verdade, algumas possibilidades, né, que poderiam ocorrer ao investidor
dentro da licitude. Né? Depois tem os outros problemas que vão acontecer também. O Hugo já adiantou a questão da distribuição disfarçada de lucro, até um pouco de informalidade, sonegação, principalmente em empresas do lucro presumido, né? Que não estão ainda submetidas à contabilidade completa, coisa que, inclusive, o projeto quer retirar. Né? Agora, quem está no lucro presumido vai ter que ter uma contabilidade nos padrões da escrituração contábil, se prevê, por exemplo, para as empresas que são obrigadas a ter escrituração completa, o que é ruim. Mas na questão da distribuição disfarçada de lucro, eu vejo um problema gigantesco aí pelo seguinte: ainda que você tenha uma legislação que proíba essa prática, ainda que você tenha um rol exemplificativo de condutas que, na prática, constituiriam a distribuição disfarçada de lucro, o fisco ele não vai ter braço, ele não vai ter estrutura, não vai ter pessoal para conseguir fiscalizar essas práticas. Aí o que vai acontecer? Vai aumentar ainda o gasto, porque ele vai precisar de mais fiscal, ele vai ter que abrir mais concurso público para mais fiscais averiguarem a contabilidade das empresas que, teoricamente, poderiam se valer dessa prática da DDL, e mais tecnologia também para poder linkar todas as informações. Então, é um problema. Isso, na verdade, é um convite, né, a você distribuir disfarçadamente lucros, o que eu vejo com maus olhos, porque isso pode levar a um efeito adverso, né? Como o fisco buscou o aumento da arrecadação para essa prática, no momento em que você não tem condições de fiscalizar e pegar essas práticas aí que não são consideradas lícitas, você acaba, na verdade, reduzindo indevidamente a base de tributação e acaba indo na contramão da finalidade do projeto, que é aumentar a arrecadação. Entendi. E me diz uma coisa, esse aumento, né, da carga tributária em cima da questão da tributação dos dividendos, ela atinge da mesma forma qualquer empresa, ou todos os tipos de empresa, ou ela atinge diferentemente, a níveis diferentes ou alíquotas diferentes, empresas diferentes? Boa pergunta, Jorge. Esse impacto, digamos assim, o impacto principal é da tributação dos dividendos, né? Ela vai atingir de formas diferentes as empresas, né? Até porque as alíquotas efetivas de imposto de renda, mesmo de uma mesma empresa, se a gente comparar de um ano para o outro, ela pode ser muito diferente, né? A alíquota nominal é 34, mas ela pode ter um ano, sei lá, 28, e no outro ano ter 25, por conta de exclusões, enfim, que ela pode fazer legalmente, né? Eu trouxe aqui um exemplo que eu vou compartilhar com vocês, né? Então, eu vou fazer a segunda frase mais falada em tempo de live e conference calls, que é: vocês estão vendo a minha tela, né? Sim, né? Porque a primeira é você tá no mudo, né? Então, essa é a segunda. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo, são dois casos, um no lucro real e um no presumido. Já considerando esse texto de ontem, de 11 de agosto, na qual a alíquota ficaria de 5,5% mais adicional de 10% a partir de 23%, e a CS seria reduzida de 9% para 7,5%. Tá? Claro que é um número hipotético, tá? Eu não estou considerando adições, exclusões, compensações de prejuízo e tal, mas para facilitar, para ficar bem visual aqui o impacto dessa introdução da tributação da distribuição de dividendos. Então, na coluna atual, é o cenário corrente, tributação de imposto de renda alíquota de 34%. Tá? Então, a gente tem ali um imposto na linha IRPJ/CSLL de 54,376. Pela proposta do PL, esse imposto passaria a ser de 36,776, então uma redução de 17.600. Por outro lado, a gente tem aquela linha IRRF, que atualmente a gente não tem, que passaria a ter um valor de 24,645 pela nova proposta. Tá? Então, olhando na última linha, eu teria um lucro a distribuir, ou distribuído, de 105,624 contra 98,500 pela atual proposta. Então, o acionista deixou de receber ou colocar no bolso R$7.000. 7 milhões de reais, pode ser, né? Se tiver em milhares aqui. Aqui nesse quadro, fica mais claro
se a gente concentrar ali na penúltima linha, onde está percentual sobre o LAIR, no cenário atual, ele está ali bem próximo de 34%, né? Ele não chega a 34% por conta do desconto, né? De 240 mil sobre o adicional. E pela nova proposta, essa tributação, se a gente considerar IRPJ mais CSLL mais o IR-fonte sobre a distribuição, esse percentual, essa carga tributária total passaria a ser de 38,39%. Tá? Então, aproximadamente 13% de aumento. Então, é um aumento, ao meu ver, aqui é um aumento considerável, né? Eu tenho aqui, nesse exemplo, a gente tem um percentual sobre a receita também, que passa de 6,8 para 7,68. Para fins de lucro real, isso não é tão relevante, mas para o próximo exemplo do lucro presumido, isso fica um pouquinho mais claro. Tá? Só voltando aqui, a gente fez uma simulação para este exemplo, para eu ter uma neutralidade de carga em termos de carga tributária, para essa alíquota de 23%, a alíquota do IR-fonte deveria ser de 14% e não 20%. Então, se eu passasse de 20% para 14%, eu não teria aumento de carga tributária. Tá? Aqui o exemplo no lucro presumido. Então, na coluna atual aqui, eu tenho um imposto de 5.416, eu passaria a ter um imposto de 3.656, então uma redução de 1.760. Por outro lado, também tenho aqui o IR retido sobre fonte, que dá mais ou menos 2.400, 2.500. Então, este empresário está pagando a mais 709 de imposto nesse exemplo. Tá? E aqui o mesmo resumo, né? Então, se a gente fizer olhar pelo percentual sobre receita, quem é prestador de serviço conhece bem esse percentual, 10,83, ele passaria a ser de 12,25 sobre seu faturamento. Tá? Então, parecido com o lucro real, é um aumento de aproximadamente 13%. Esse cenário, para as empresas do Simples, no texto anterior havia tributação de dividendos para empresas do Simples, mas agora no texto que está em apreciação isso foi retirado, então permanece, porque o impacto para as empresas do Simples era muito alto, assim, se era um Simples de um único sócio, chegava a 50% de aumento de carga tributária, porque as empresas do Simples não se beneficiam dessa redução da alíquota do IRPJ e da CSLL, né, porque eles pagam aquele percentual fechado. Tá? Então, Jorge, concluindo aqui, o impacto desse projeto de lei ele vai ser diferente para cada empresa, né? Então, cabe a cada empresa, cada setor tributário das empresas fazerem uma lição de casa para ver qual vai ser o real impacto no seu negócio, né? Isso aqui é um exemplo mostrando que há um impacto, mas tem empresas que podem ser mais ou menos impactadas, vai depender muito. Hugo, você pode depois só descompartilhar a tela, por favor, que para mim ficou meio... te agradeço. Claro. Sérgio, qual a diferença da redação, né, na verdade, da redução do imposto de renda da pessoa jurídica prevista no texto original em comparação com o texto hoje que está sendo, né, o texto substitutivo que está sendo debatido e provavelmente vai ser votado na Câmara dos Deputados. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos. Boa noite já, né? Agora, estamos a partir das 18 horas. Se compararmos o texto original com o atual, a gente nota uma relevante diferença na redução do imposto de renda, onde o próprio ministro Paulo Guedes, no primeiro projeto, admitiu que calibrou mal a redução do imposto de renda, onde a proposta inicial trazia uma redução de 2,5% em 2022 e depois mais 2,5%, chegando a 10% em 2023.
o que foi atacado por todos os lados dos segmentos da economia, por ser uma baixa redução do imposto de renda da pessoa jurídica, que justificaria uma tributação de dividendos que até então era isenta, numa alíquota de 20%, que é extremamente onerosa. Esse relatório inicial foi sendo aprimorado pelo relator do projeto na Câmara dos Deputados, o deputado Celso Sabino. Estamos aqui, como o Hugo e o Carlos já trouxeram, no terceiro relatório. O segundo, que foi o mais criticado, ele apresentava certos gatilhos de redução de imposto entre 2022 e 2023, que dependiam da arrecadação líquida do governo comparada ano a ano. Então, ele descontou o ano da pandemia, o ano passado da pandemia, e aí ele faria um comparativo da arrecadação de outubro de 2018 a outubro de 2019, para justificar uma redução de mais 2,5 pontos percentual a partir de 2022, depois a partir de 2023, que foi extremamente criticada pelos empresários, porque o que se vê hoje no Brasil é uma falta de previsibilidade, né? O empresário precisa prever o seu orçamento, o seu faturamento, e um projeto que atrela a redução tributária à arrecadação, e onde você só vai descobrir isso a partir de outubro do ano para uma redução do ano seguinte, é terrível. Esse segundo relatório, então, foi extremamente criticado, até se chegar no terceiro relatório, que foi apresentado nessa última terça-feira pelo Celso Sabino, que atendeu não só essa correção de retirar essa falta de previsibilidade, como também uma crítica dos estados e dos municípios, porque hoje eles são beneficiados com 49% do repasse da arrecadação do imposto de renda dividido entre estados e municípios nos fundos de participação. Então, como é que se chegou hoje nos números do atual relatório? Em 2022, o projeto prevê uma redução da alíquota do imposto, que hoje é de 15%, para 6,5%, e que vai ser reduzida para 2023 para 5,5%. Então, a gente vai ter uma redução aí de 9,5% ao final do segundo ano. Mas para tentar atender um pouco essa questão do repasse dos estados e municípios, ele mexeu um pouquinho na carga tributária da contribuição social, que o fruto dessa arrecadação não é dividido com os estados. Então, ele propõe uma redução de 9% para 7,5% a partir já de 2022. Então, hoje, no atual cenário, que nós temos uma carga tributária, somando-se o imposto de renda, o adicional do imposto de renda e a contribuição social de 34%, ao final de 2023, nós chegaríamos a 23%. Ainda está atendendo os interesses da economia, dos diversos setores da economia? Não. Tanto os empresários quanto os próprios estados e municípios ainda acham que é pouco, se compararmos com a tributação prevista dos dividendos, né? Cada um está puxando um pouco a sardinha para o seu lado, dizendo que ainda há margem para diminuir o imposto e equalizar melhor a tributação de cada lado. Cenas dos próximos capítulos, por conta dessa insatisfação geral, o que se vê que não seja votado o projeto da forma com que ele está e que seja melhor estudado com esses diversos interessados, seja na Câmara ou seja no Senado. Entendi. O André, está claro que essa questão da taxação, tributação dos dividendos, para se aumentar a arrecadação, né? Mas não esse aumento de arrecadação ele não poderia ser obtido de alguma outra forma, por exemplo, através da redução. Existe em alguns regimes específicos, como o do Simples, né? Ou então as regiões, por exemplo, a não cobrança de impostos em regiões, por exemplo, como da Zona Franca de Manaus. Ou seja, você não daria para se compensar isso com
começando a cobrar um pouco mais do Simples, ou começando a cobrar um pouco mais de zonas francas. Quer dizer, não dá para balancear isso, André? Esse é um ponto relevante. Tem 300 bilhões ano, em geral, de renúncia de incentivos, né? E isso é interessante, porque quando você olha os números do Tesouro, não aparece subsídio, aparece um negócio muito pequeno, porque isso não é subsídio, isso é incentivo fiscal e renúncia, né? Mas é um valor muito grande. A gente está falando de um valor perto de 4% do PIB. Eu diria que no curto prazo, isso não, você não tem como substituir, por exemplo, um ganho que você teria numa taxação de dividendos por isso, quer dizer, não é tempestivo, né, o suficiente. Mas no médio prazo, sim. Inclusive, quando passou aquela PEC emergencial no início do ano, que introduziu limites de despesas obrigatórias como proporção do total das despesas para que, se atingido, o governo pudesse suspender, por exemplo, o aumento de salários, contratações, etc. Uma outra coisa que ficou lá é que o governo tem que apresentar em 6 meses um projeto para redução gradual dessas renúncias fiscais. Aliás, esses 6 meses eu acho que eles se cumprem agora em setembro. Né? Então, vamos ver o que o Ministério da Economia vai apresentar. Obviamente, sempre que você tem renúncia fiscal, você tem um lobby muito forte de quem está, né, obviamente, beneficiado por isso. A Zona Franca e o Simples juntos, eles fazem mais de metade desse valor. Né? Obviamente, você tem o lobby regional e o lobby empresarial do Simples muito forte contra você mexer em alguma coisa aí. Eu acho que nesses dois é mais difícil. Inclusive, a Zona Franca ela foi renovada, o benefício, há algum tempo atrás, por um período muito longo, né? 50 anos, eu acho. Então, obviamente, você não pode quebrar contrato, você não vai mudar agora. Agora, tem vários regimes que foram instituídos por 10 anos, né, por 15 anos, e você sempre tem, a cada 1, 2 anos, você tem alguns regimes desses vencendo. Cada vez que isso acontecer, isso é uma oportunidade para você não renovar e você diminuir um pouco esse nível de renúncia fiscal. Eu diria que você pensar que em 5 anos você consegue adquirir aí 5 a 10 anos 1%, 1,5% do PIB, não é irreal, não. Quer dizer, eu acho que é realista você imaginar, desde que um projeto bem feito seja proposto. Entendi. Carlos, me diz uma coisa, se essa tributação de dividendos ela não for compensada, por exemplo, com a redução de outros impostos, o imposto de renda da pessoa jurídica, ou da contribuição social sobre os lucros, isso, eu acho que você já abordou um pouco isso na tua última resposta, mas isso pode levar o contribuinte a algum tipo de planejamento tributário ou a outras alternativas de investimento, entre outros problemas? Não tenha dúvida, Jorge, porque realmente é pesado. O grande X da questão aí é justamente a calibração das alíquotas, né? Porque isso aqui é um caso típico de bitributação econômica, né? Ou seja, você tem uma mesma grandeza que está sendo tributada no nível da pessoa jurídica e no nível da pessoa física. E como o próprio Hugo mostrou nos slides numéricos, é inegável que vai existir um aumento, e esse aumento ele vai depender das peculiaridades de cada empresa, do segmento das empresas, e isso pode até gerar um problema chamado lock-in effect, ou seja, um problema de você, empresário, ter que segurar a distribuição de dividendos justamente para escapar da tributação. Isso é ruim para o investidor. Com certeza, o próprio Everardo Maciel, numa entrevista que ele fez, que foi publicada no Valor, se não me engano, já disse que se for, no caso, aprovada uma tributação de dividendo descalibrada com a tributação do lucro da pessoa jurídica, aqui compreendendo o IRPJ e a contribuição social sobre o lucro, ele vai, obviamente, buscar, né, alternativas de investimentos que têm uma carga tributária menor, né? Com certeza ele vai pensar principalmente nos fundos imobiliários, que ainda estão isentos da tributação de dividendos, ele vai pensar no juros sobre capital próprio, ele vai pensar, de repente, principalmente se for um investidor estrangeiro que está pondo dinheiro aqui no Brasil, porque o investidor, quando ele vai pôr dinheiro no Brasil, aí até o André me complemente, eu me corrija se eu estiver errado, ele olha para um monte de coisa, né?
ele olha para o país, ele olha para o retorno, ele olha para tempo, ele olha para os fatores que, no caso, vão interferir no retorno dele. E um dos fatores que assume importantíssima relevância aqui é a própria tributação, que ele já, no caso, ela reduz já sensivelmente o retorno sobre o investimento dele. Então, você pode ter fuga de capitais, até alguns economistas, até alguns juristas, justamente já comentaram sobre essa possibilidade de ter fuga de capitais. A própria Bolsa de Valores vem respondendo negativamente. A gente viu já algumas ações de algumas empresas já caindo, né? A gente viu justamente aí a necessidade já de algumas empresas já pegar todo o estoque de dividendo para distribuir, tentar distribuir tudo de uma vez agora em 2021, antes, no caso de ser afetada já pela tributação dos dividendos, né? Isso é um problema, isso pode gerar, na verdade, uma migração de capital de um lugar para outro, a depender da carga fiscal. Isso fere uma coisa chamada de neutralidade tributária, né? Ou seja, nesse princípio, o investidor ele tem que se orientar na decisão dele de alocar capital nesse ou naquele investimento pela lógica econômica, não pela carga fiscal, né? Então, nesse caso, por exemplo, você tem uma tributação mais pesada num determinado setor, que no caso é o corporativo, o investidor ele vai sair do corporativo e vai para fundo, vai para renda fixa, vai para, enfim, vai para uma série de outras de alternativas, por exemplo, que ele vai conseguir uma carga menor. O juros sobre capital próprio ainda, se for aprovado sem a restrição da dedutibilidade, acaba sendo uma saída. Ele vai pagar 15% na fonte, na tributação, no momento em que é pago o juros sobre capital próprio para o acionista, e ainda a pessoa jurídica tem a dedutibilidade, ou seja, já reduz já um pouco o impacto no lucro dela. Quer dizer, é uma maneira de você conseguir aí mitigar. Mas, com certeza, você vai ter planejamento tributário, não só em nível nacional, mas também em nível internacional. Lembrando também que dentro do projeto existe uma peculiaridade de você ter uma regra específica para tributação dentro de grupos de empresa. Então, podem ser feitas aí manobras societárias para tentar buscar um impacto menor nessa tributação de dividendo. Isso tudo vai depender, assim, a característica do planejamento tributário ela vai depender da forma que for aprovado o projeto e com a calibração das alíquotas, né? Se tiver, por exemplo, uma calibração mal feita, que você tem um impacto maior, quanto maior for a pancada fiscal, vamos assim dizer, mais criatividade o brasileiro vai ter para poder driblar essa carga, mais investimento, mais planejamento tributário ele vai ter que buscar para conseguir um pouco mais de fôlego aí nessa tarefa que é difícil. Então, se eu puder adicionar uma coisa, Carlos, nessa parte de investimento, né? Assim, o histórico do Brasil é de um país que foi um país teve muito desequilíbrio, né, ao longo da sua história econômica, né? Desequilíbrios fiscais, um período de inflação muito alta, quer dizer, eu brinco quando eu falo com estrangeiros, eu falo assim, o Brasil teve inflação muito alta. O cara fala, o cara pensa que inflação muito alta é inflação de 2 dígitos anual, né? 20% ao ano. Não, você não está entendendo. Foi 50 anos de inflação, assim, do governo Dutra até o Plano Real, você teve inflação de 2 dígitos, pelo menos, praticamente todos os 50 anos, né? Anual, sendo que nos 15 anos antes do Plano Real, você teve inflação de 3 dígitos ou mais anual, né? Às vezes de 4 dígitos. Né? 80% ao mês, né? Assim, foi 80% ao mês foi naquele mês antes do Plano Collor, que aí teve o negócio do vetor, então aquilo foi meio... Mas assim, mas você chegou a alguns meses em que não teve nada, não teve nenhum aspecto, digamos, da contabilidade da inflação que tem explicado, que foi 20%, 30%. Então, isso, obviamente, levou a uma série, leva a uma série de medidas que foram sendo tomadas ao longo do tempo, que eventualmente faziam sentido há 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, quando foram tomadas, e depois elas ficam, né? Então, assim, nessa questão de taxação, você falou dos fundos imobiliários, quer dizer, você tem, por exemplo, LCIs e LCAs que não são taxadas. Quer dizer, por quê? Porque você tinha o intuito de estimular a captação para investimento no setor imobiliário e setor agrícola. Por quê? Porque as taxas de juros eram muito altas no Brasil e tornavam difícil você viabilizar esses dois setores, que são setores pesados em financiamento e, eventualmente, de prazo maior, a taxa Selic, né, tendo como base a taxa Selic normal. Bom, muito bem, nós temos agora faz 25 anos, um pouco mais de 25 anos, um regime de meta de inflação, que felizmente foi sendo possível trazer a inflação para baixo e o juro para baixo. Hoje nós já temos juro de 1 dígito, mas você continua tendo, quer dizer, perfeitamente hoje
capaz nesses setores de se financiarem a taxa de juros normal de mercado, mas você ainda tem, né? Cada vez que você introduz uma vantagem dessa, ela pode até... o problema é que ela se perpetua, né? É muito difícil tirar depois, né? E aí você fica com esse monte de distorções, né? Como a gente tem hoje. A inflação voltou a subir já, né? Voltou, mas daqui a pouco ela está para baixo. Mas mesmo subindo, ela está em um dígito, né? Quer dizer, o Brasil hoje tem uma inflação civilizada, né? Comparável com o resto do mundo, né? E juro também. Outra coisa que está em moda agora também, com respeito a investimentos, são as criptomoedas também, né? Que vai ser, acho que, mais uma alternativa aí que alguns investidores vão ter, né? Para conseguir driblar um pouco esse impacto. Mas sem das letras também que você mencionou, André, aliás, muito oportuna a intervenção, mas eu imagino, assim, a depender do impacto fiscal, eu vejo um aumento em igual proporção da criatividade do planejamento tributário, né? Para justamente o investidor acabar se protegendo, assim, dentro do possível, dessa carga, né? Até porque, como o Sérgio tinha falado no começo, ele precisa ter uma noção, uma clarividência da carga tributária que ele vai ter antes de começar o exercício, né? Justamente para ele planejar, né, a vida dele. Então, quer dizer, a gente está numa situação que os projetos eles acabam sendo desalinhados, cada hora se vê uma notícia diferente, né? Fica difícil do investidor saber, né, como que ele vai, no caso, planejar a vida financeira dele enquanto ele não tiver um norte disso, né? Mas eu acho que vai existir uma pressão muito grande para você ter uma aprovação de um projeto bem calibrado para evitar essas distorções. Do contrário, eu acho que o excesso de planejamento tributário, tanto em nível nacional como internacional, e também as práticas de distribuição disfarçada de lucros, que eu tenho certeza que o Estado não tem condição de fiscalizar, principalmente empresas do lucro presumido, simples. A gente está falando de 97% das empresas que estão em lucro presumido e simples, quer dizer, é uma quantidade abissal, gigantesca de contribuintes que não haverá uma estrutura de fiscalização nem tecnológica para conseguir entregar. Agora no texto, justamente pondo um teto aí, ou um valor mínimo, a partir desse valor para você tributar os dividendos, né? O 20 mil, eu acho. Então, me parece que aí o simples acaba escapando dessa tributação. Acaba, mas o simples, eu acho que sim. Agora, o lucro presumido é bem possível que não. O lucro presumido, aí acho que para escapar desse limite fica mais difícil. A gente tem muita gente no lucro presumido. No Brasil, por incrível que pareça, em SA de capital aberto, empresas que têm realmente contabilidade completa, padrão IFRS, que o Hugo conhece bem, você tem acho que 2 ou 3% que está no lucro real mesmo, que é grande empresa, banco, seguradora, empresas internacionais. De resto, você tem muita gente no presumido. O grande problema aí é que muita gente que está no presumido vai ser atingida, principalmente no setor de serviço, né? E essa ideia do governo, não, você precisa deixar renda na empresa, você precisa investir em capital, você precisa se capitalizar, etc. O setor de serviço nem precisa de ter tanto lucro retido, ter tanto capital, porque, na verdade, acaba sendo um serviço mais intelectual do que realmente que não demanda tanto investimento. Então, quer dizer, o setor de serviço ele pode ser fortemente atingido pelo esse aumento de carga tributária, e aí a prática da DDL pode realmente ser um problema, e aí você pode até ter um efeito diverso, você pode até ter uma arrecadação menor do que o governo está buscando. Vai ter também mais um problema, né? Se você começar a usar expedientes tecnológicos para poder coibir esse tipo de prática, você vai aumentar ainda mais a litigiosidade fiscal. Vai chover alta de inflação, não tenho dúvida. Nosso judiciário, que já está entupido, aumenta mais. O Brasil é campeão mundial de litigiosidade fiscal. Esse é um problema que precisa ser levado em conta também no momento de aprovar a proposta. Eu vou partir para a última pergunta para o Sérgio. A gente já está chegando aqui a quase 1 hora. Começamos atrasados, né? Então, mais uma vez, desculpa para todo mundo. Mas, Sérgio, eu tenho essa pergunta que eu queria fazer para você, porque o próprio Carlos já falou 2 vezes sobre os juros, né, a respeito dos juros sobre o capital próprio, né? O próprio texto dá uma atenção especial a esse tema. Então, você pode explicar um pouco melhor para leigos, por exemplo, como eu, o que vem a ser, né, o juros sobre o capital próprio, qual é o tratamento que é dado para ele hoje e o que muda, né, com esse projeto de lei em relação ao juros sobre o capital próprio? O juros sobre capital próprio, como o nome já diz, ele é um juros que é pago aos sócios ou aos acionistas
da pessoa jurídica. Nada mais é do que uma forma de remuneração que a empresa, a pessoa jurídica, paga aos seus sócios, aos seus acionistas, pelo dinheiro que ele colocou à disposição da empresa na sua constituição ou durante o seu desenvolvimento empresarial, como uma forma de remuneração. Sérgio, pode ser mútuo, pode ser... Na verdade, é um mútuo entre sócio e sua própria PJ. Esse mecanismo, um mecanismo muito interessante, que o Carlos até colocou, que foi muito utilizado no Brasil. Ele foi instituído em 95 e, a partir de 96, ele passou a ser praticado pelas grandes empresas. Ele permite, então, às empresas tributadas pelo lucro real, que pagam esses juros a seu próprio acionista, ela tomar essa despesa dos juros como uma despesa dedutível. Por outro lado, ele se torna uma remuneração ao acionista muito vantajosa, porque ele tem uma tributação de imposto de renda menor. Então, ele tributa hoje o imposto de renda na fonte a 15%, e se o sócio é uma pessoa física, essa tributação é uma tributação definitiva, então ele foge da tabela progressiva, que hoje chega a 27,5%, ou então uma tributação dentro da pessoa jurídica do lucro real, por exemplo, que vai ser acrescido ao lucro real apurado dele ao final do exercício. E também, no caso de pessoa jurídica do lucro presumido, também é uma tributação definitiva. Ou seja, era mais uma forma, mais um mecanismo de incentivo, estímulo à atividade empresarial criada nessa lei em 95, que veio funcionando muito bem, principalmente para as empresas do lucro real, e sendo uma vantajosa forma de remuneração para os seus sócios e seus acionistas. O projeto inicial do ministro Paulo Guedes, ele acabava apenas com a dedutibilidade. Então, as empresas do lucro real não poderiam tratar mais essa despesa como uma despesa dedutível, mas mantinha-se a tributação de 15% na fonte para os sócios e para os acionistas. Os novos relatórios elaborados pelo relator Celso Sabino acabaram também com essa dedutibilidade. Então, o interesse dele é aniquilar por todas as formas o JCP. Com a aprovação do texto da forma como ele está, o JCP acaba no Brasil. E é uma grande crítica, apesar de ser um instrumento praticado muito por grandes empresas, é uma forma de planejamento muito praticada. E a justificativa do relator é que a tributação reduzida do imposto de renda justificaria o JCP, que é o Juros sobre Capital Próprio. Mas o que se tem visto na prática é uma grande resistência do mercado, sendo uma das bandeiras levantadas pelos segmentos da economia, as empresas do segmento de economia, que não concordam com a extinção desse planejamento. Então, é mais um ponto de crítica ao projeto que vem sendo combatido aí pelas empresas. Muito bem. Bom, como eu falei, a gente já chegou aqui, estamos quase estourando o nosso tempo, e eu sei que o André também tem um compromisso em 4 minutos, agora 3 minutos. André, se você quiser só falar alguma coisa, você, como nosso convidado especial, tem direito a dar a última palavra, se quiser, né? Ou, se não, eu vou me despedir de todo mundo, como você preferir, André. Não, eu gostaria só de agradecer, dizer que é muito bom esse diálogo, o tipo de abordagem que eu tenho normalmente como economista é diferente, então é muito bom ouvir uma discussão onde você tem advogados, contadores e tal. Para mim é muito enriquecedor, né? Tem uma série de pontos que eu penso menos ao longo do dia, quando eu vou opinar, por exemplo, sobre uma reforma tributária, que me acrescentam muito quando eu ouço vocês. Queria agradecer e espero que tenha contribuído para o debate aí também. E eu vou te falar que do nosso lado também é a mesma coisa, é muito legal, muito até gostoso, vou falar, ouvir o economista, a gente aí ouve alguns economistas, mas ter o olhar de vocês também é muito importante. Cada um sai da sua caixinha, né? É bom, né? Exatamente. Acho que todo mundo tem que sair da caixinha, porque ficar na caixinha a gente acaba envelhecendo, né? Envelhecendo a cabeça.
Mas, bom, então, André, muito obrigado aí por ter nos honrado com a sua participação. Obrigado a vocês. Carlos também, meu sócio, Sérgio também, meu sócio, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. E o Hugo, amigo de casa, também queria agradecer muito o tempo de vocês, né, e a sua participação. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Mais uma vez, pedir desculpas aí pelo nosso atraso, por causa da tecnologia, mas eu espero aí que vocês tenham um ótimo final, começo de noite, né, e final de dia. Tá bom? Obrigado. Obrigado para você. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Próxima.